Senhor, glória a Deus. Tem crente dando glória a Deus aí? Aleluias. Graças a Deus, né, irmãos? Graças a Deus que estamos caminhando. Como tem um hino antigo que diz assim: nas lutas e nas provas a igreja segue caminhando. Nas lutas e nas provas a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. A igreja está viva. A igreja segue caminhando. A paz do Senhor, pastor Márcio, irmã Dinha, irmã Ediene, Deus abençoe. Nessa tarde, nessa última terça-feira do mês de março, podemos dizer, até aqui o Senhor nos ajudou. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, compartilhe essa mensagem. Eu estou desde cedo orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos dê uma palavra que venha de encontro com a necessidade da igreja. É um momento muito interessante, muito forte que estamos vivendo. E hoje no meu devocional eu estava louvando ao Senhor, porque eu vejo a cada dia, eu vejo a mão de Deus. A cada dia, paz querida, Deus abençoe, a cada dia eu vejo a mão de Deus nos guardando, nos guiando, nos fortalecendo diante das adversidades. E eu só tenho que agradecer a Deus pela vida do pastor José Carlos Aguiar, a pastora Lena, já há mais de 17 anos nessa obra, ajudando, compartilhando, falando das grandezas de Deus, testificando de tudo que o Senhor tem feito. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo de número 6, somente um versículo. Juízes, capítulo de número 6, somente um versículo de número 14. Louvado seja o nome do Senhor. Que nos diz assim: eu vou começar do 11, melhor. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, ou a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, versículo 12, vou fechar aqui: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valoroso. Amém? Eu estava pensando neste culto, me preparando desde cedo, e me veio essa palavra ao coração. E o que eu acho lindo, o que eu acho, a grandeza de Deus é tão grande, irmãos, que quando nós estamos no meio de uma batalha árdua, pelo menos na minha vida, eu tenho isso por experiência, Deus sempre fala comigo de forma bem clara quando a batalha está travada e está difícil. E isso nos encoraja. E quando o Senhor fala conosco dessa forma, nos traz um alento, um encorajamento para aquele momento. Todos nós sabemos qual era a situação do povo de Deus. Uma situação de assolação, invasão, perdiam tudo que plantavam. A situação era calamitosa. O povo de Deus estava vivendo um dos piores momentos. E não era a primeira vez. 7 anos consequentes, vivendo a mesma situação. Israel sofreu apostasias. Apostasia, esfriou da fé. Caiu da fé. 7 servidões, irmãos, foram 7 anos vivendo essa situação. 7 anos. E Deus levantou 14 juízes para poder interceder pelo povo num momento como esse. A história de Gideão é narrada com muitos detalhes. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é detalhista.
E essa narrativa é bem referente à história de Sansão. São 2 relatos mais longos dos livros de Juízes. Só que aqui os filhos de Israel fizeram aquilo que não agradou a Deus. Então estavam pagando o preço. Fizeram o que era mal. E os nossos caminhos não são bons. Nossos caminhos não são bons. Se Deus tiver misericórdia de nós nos converter. E essa fórmula padronizada nos descreve aqui um novo período que Israel novamente estava apostatando da fé. Israel, um povo amado, querido de Deus, separado. Mais uma vez o povo estava apostatando da fé, que não é diferente dos dias de hoje. E Deus, vendo essa situação, permitiu que os midianitas oprimissem o povo de Israel. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vou tentar aqui arrumar a minha câmera. Só um minutinho, irmãos. Está meio tortinha. Acho que é o local onde eu estou. Glória a Deus. Escute bem. E todas as vezes que o povo de Israel se desviava das verdades de Deus, Deus vinha com a punição, com a correção. Por quê? Porque Deus ama o seu povo. E por nos amar, Ele nos corrige. Mais uma vez houve um ciclo de desvio. Castigo, veio o desvio da fé, veio o castigo e veio a restauração. Aleluia. E esse período de humilhação de Israel não foi muito longo, mas somente 7 anos. Diga aí, misericórdia, crente. Embora extremamente doloroso, foram os piores 7 anos do povo de Israel sofrendo nas mãos dos midianitas. É bom a gente falar um pouco da história, né? Para que os irmãos entendam aonde o Espírito Santo quer nos ensinar e abrir a nossa mente na tarde de hoje. Louvado seja Deus. Eu já preguei essa palavra em vários cultos, mas sempre Deus tem uma coisa nova. Aleluia. Olha só. Prevalecendo o domínio dos midianitas, a servidão dos israelitas tornou-se tão amarga, mas era uma situação tão amarga, e os ataques eram violentos, ataques persistentes, que os hebreus tiveram que abandonar os seus lares. A situação era tão difícil na época, que os hebreus tiveram que abandonar os seus lares, para escapar dos atacantes. Eles se esconderam nas minas e cavernas. Eu estou há 16 dias sem sair de casa. Estou aqui quietinha, dando glória a Jesus. Tem sido cuidada por Deus. Tiveram que largar tudo e se esconder em cavernas e minas. Talvez por isso mesmo que a gente lê no trecho em Hebreus 11:38. Pelas covas, pelos ângulos da terra. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, vendo o povo de Israel que estavam apertados, se esconderam pelas cavernas, pelos buracos, pelos penhascos e pela cisterna. Olha que situação decadente. Cavernas de pedras calcárias. Aqui são mencionadas a primeira vez. Cada vez que Israel semeava, o alimento é essencial na mesa, na nossa mesa. Cada vez que Israel semeava para sobreviver daquele alimento que semeavam, eles eram agrícolas. Gideão era um agricultor, um pequeno agricultor, aleluia. E eles semeavam, e os midianitas conseguiram levar o povo de Israel ao desespero. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa aqui debaixo da graça. Quantos crentes estão sendo levados pelo desespero? Irmãos, olha,
Eu esses dias pensei até em desativar o meu Message, porque eu não dou conta de atender mais ninguém. É 100, 150 mensagens por dia. O desespero tomando conta do povo de Deus. Aleluia. Mas nessa tarde que sejamos gideões, que sejamos homens encorajados e mulheres. Aleluia. Que sejamos, irmãos, tomados por uma força vinda de Deus. Porque o Senhor é a nossa força. Se o Senhor não for conosco, ora, diga Israel, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivo. O desespero do povo israelita plantava nos campos e logo em seguida chegava a hora de colheita, os medianitas arrancavam. Quando tudo estava plantado, o tempo da colheita, porque o tempo da colheita era o tempo da alegria deles, colheu o que plantou. Tudo maduro, tudo no ponto de ser colhido. O trabalho, o campo no fértil. Aleluia. E eles precisavam desse alimento, dessa plantação, dessa colheita. Quando tudo estava pronto para a cega. Aleluia. Somente depois de muitos meses de trabalho, quem já trabalhou na lavoura, eu acho que o pastor Zé Carlos também trabalhou em lavoura. Eu morei no interior do Paraná, mas eu nunca peguei numa enxada. Eu não sei mexer em plantação. Mas quem já trabalhou na lavoura, no campo agrícola, eles ficam meses esperando o dia, o mês da colheita. E depende da colheita. Eu morei no interior do Paraná, muitos anos atrás, eu era bem jovem. Um dia desse. E eu vi as pessoas indo para a cidade e dizia assim, olha, era a época da colheita do milho. O que eles plantavam, o que eles colhiam, eles iam vender nas sacarias, os lugares que vende e compra os grãos. E aquele dinheiro para eles era muito sagrado. Porque dali eles iam manter a família, pagar suas contas, manter a casa, manter seus animais, seus gados, comprar mais semente, pagar empréstimo no banco. E eu lembro, irmãos, nitidamente, eu mudei em 1977 para o estado do Paraná, Ivaiporã. Eu já contei esse testemunho, mas quem não ouviu vai ouvir. Fomos morar no sítio de 6 alqueires e meio, num pequeno vilarejo, bem roça mesmo. Eu nunca tinha visto roça na minha vida. Eu nasci numa capital de São Paulo, nasci num grande bairro do Ipiranga. E quando eu cheguei ali, eu entrei em desespero, sem luz elétrica, sem água de poço, era água da mina, era água onde a gente cavava, a luz de lamparina, de querosene, aleluia. E eu pensei comigo, o que é que nós viemos fazer aqui? Falei para minha mãe e meu padrasto, vocês estão doidos. Vocês largam 2 propriedades em Diadema, outra em Parelheiros, e vem para cá, vende tudo. Mas foi uma doideira, que até hoje, sinceramente, eu não entendi. Tem coisa que não é nem para você pedir explicação. Vende tudo assim, a preço de banana, e foi embora para o interior do Paraná. E foi o pior ano de seca, 1977, nós tínhamos um vizinho, irmãos, que plantava soja, 70 alqueires, você olhava assim, era soja. Foi o pior seca, irmãos, seca, de pegar o torrão assim, de terra, tudo queimado do sol. Esse homem não aguentou, devendo horrores para o Banco do Brasil, se suicidou. E nós, um pequeno sítio, plantando feijão, soja, milho, algodão e arroz. Mas 5 famílias morando. 5 famílias. E eu lembro que a seca estava assolando. E Deus falou com a minha mãe, levanta um clamor hoje, antes da meia-noite, que eu vou abrir os céus e vou mandar chuva para molhar a sua plantação. E o Senhor fez coisa linda, irmãos. Minha mãe chamou todos os irmãos, eram todos crentes. Fez um círculo no meio do terreno, assim, no pátio do sítio. Vamos clamar ao Senhor, porque o Senhor abrirá os céus. É tempo de clamor para Deus abrir os céus. A situação não era diferente de hoje.
É um pouco pior, eu diria. Porque quem trabalha no campo agrícola, não depende daquilo, não tem outro meio de ganhar o pão de cada dia. Não tem. Não é como São Paulo, que você consegue ir para o Farol, ir para algum lugar, vender alguma coisa, sabe? Fazer um bico aqui, outro acolá. Não tem, lá era roça e acabou. Quem trabalhou e viveu sabe do que eu estou falando. E o povo israelita estava chegando a hora da colheita. E para decepção, depois de meses de trabalho nos campos, de repente, os midianitas atacam e generalizam a fome, espalham o desespero. Os midianitas eram guerrilheiros montados. E eles não ocupavam o território, mas lançavam ataques periódicos contra os campos, deixando um rastro de destruição. Mas Deus estava preparando alguém que viesse guerrear, que viesse, aleluia, fazer algo que fosse um instrumento nas mãos de Deus. Os midianitas e seus aliados se locomoviam com a ajuda de muitos camelos, cujo alcance e a velocidade, nada menos que 160 km por dia, fazia uma ameaça, era uma ameaça para o povo de Israel. Mas aí, para piorar, no versículo 5, os camelos vinham, e os gafanhotos, eram como gafanhotos, invadindo a terra. A multidão de camelos que vinham para assolar a plantação era comparado à multidão de gafanhotos. Midian é um lugar famoso por seus camelos e dromedários. E nisso aí, irmãos, Israel ficou debilitado. Israel ficou sem força para reagir. Israel ficou sem motivação. Alabanda, alabassúria. E é o que nós estamos vivendo. Quem sabe hoje, nessa tarde, do dia 30 de março, você está se sentindo desse jeito. Sem forças, não consegue lutar, não consegue orar, não consegue se erguer de hipótese alguma, porque o desespero entrou na tua vida. E não é hora de desespero. Labada, camanduri, balassúria. Aleluia. Veio o desespero, debilitou todo Israel. A pobreza veio a fome. E a fome veio a morte. Ninguém podia ter certeza do dia de amanhã. Ninguém podia ter certeza, aleluia, se essa situação iria mudar. E não é diferente os dias de hoje. Está todo mundo pensando quando vai terminar, quando vai acabar, quando isso vai acontecer. Irmãos, vamos olhar para Jesus, vamos ficar na palavra de Deus, porque o Senhor tem escape. A Bíblia diz que o Senhor não nos prova além daquilo que possamos suportar. Irmãos, quando a gente diz que não suporta, que não aguenta, parece que a coisa não funciona. Eu tenho experiência de vida sobre isso. A hora que você descansa o seu coração, Deus entra, Deus age e Deus dá um escape. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Israel estava fragilizado. Israel estava debilitado. Não tinha forças, a fome, a assolação. Aleluia. Como que eles iam derrotar aqueles milhares de homens, de camelos, como quantidade de gafanhotos? Algo que jamais antes alguém tinha feito, a não ser clamar a Deus. Como vamos vencer os dias maus? Como nós vamos vencer os dias difíceis que o povo de Deus está passando na terra, a não ser clamar ao Deus Altíssimo? Salmo de número 57, verso 2 diz: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. É hora de clamarmos mesmo, fechar nossa boca sem murmurar. Porque eu percebo que está havendo muita murmuração, muito disse que me disse, muita briga no YouTube. Não precisamos fazer isso. Muita gente se engalfiando, querendo ser mais profeta do que o outro. Ebadara calabadari, aramandácia. Pessoas que aparecem no YouTube, nos seus canais, ao invés de promulgar a paz, de chamar o povo para o clamor, aleluia, está implantando desordem, implantando discórdia.
É isso que a Bíblia nos ensina. Eu não entro no YouTube, não tenho canal, irmãos, não tenho. Nada contra, se você quer ter, eu não tenho. E eu sei que essa mensagem vai para o YouTube. Mas acontece isso. É hora de ficar se engalfinhando. Quem é profeta de Deus, quem não é. Se acha que Deus está feliz com uma coisa dessa, Deus está olhando para as Eziei. As coisas estão acontecendo, não é hora de disputa. Não é hora da rebassúria da face. É hora de nós nos unirmos e pedir socorro dos céus. A situação era terrível, irmãos. Houve uma falha em Israel. Israel teve uma lacuna, porque não se posicionou. Ao invés de nós nos posicionarmos e dizer, irmãos, vamos clamar ao Deus Altíssimo. É uma disputa em live, quem faz live, quem tem mais like, quem tem mais seguidor, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Alavante orasse. Israel falhou e nós estamos falhando. Porque não ouvimos e não obedecemos a voz do Senhor. É triste, é lamentável. Eu fui questionada a semana inteira por uma determinada situação. Sabe qual foi a minha resposta? Não sei de nada, não falo nada, eu vou orar. Pronto. Eu não preciso entrar em questões alheias. Eu não preciso dar minhas opiniões para criar um tumulto. Não, Deus não me chamou para tumultuar. Deus me chamou para pregar a palavra dele, como ele quer falar conosco nessa tarde. Não foi isso que Deus deixou o decreto dele, 2 Crônicas 7,14? A gente lê, repete, mas não faz o que está mandando a Bíblia. Aí cria um tumulto, cria uma confusão, cria um círculo vicioso em torno de um assunto que não vamos chegar a lugar nenhum se a gente não pedir socorro de Deus. Não é hora para isso. Não é hora de disputa, irmãos. Porque o que Deus fala, Ele cumpre. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Deus não me chamou com teologia, nada contra. Não consigo me encaixar, não sou teóloga. Eu simplesmente prego aquilo que Deus coloca na minha boca. É tanta gente aparecendo, querendo defender. Mas é hora de defender a bandeira do Evangelho. Defender a bandeira da paz, hastear a bandeira da paz. E não promover confusão. Israel cometeu falhas. Vamos falar para o dia de hoje. A resposta do Senhor que apontava para a intervenção divina. Versos 7, 8 e 9. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Versículo 7, 8 e 9. E sucedeu que, olha aqui. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas. Versículo 8. Eu estou falando de Bíblia. Eu sou a menorzinha, não sei pregar. Não tenho capacidade teológica. Não tenho bagagem teológica. Mas eu tenho o Espírito de Deus na minha vida. E enviou o Senhor, versículo 8, capítulo 6. E enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. Olha Deus falando. Que ele disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Quem tirou vocês do Egito foi eu. Quem tirou vocês da casa da servidão foi Deus. E vos livrei das mãos dos egípcios
e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não deste ouvido a minha voz. Você viu o erro de Israel? Você viu onde foi a falha de Israel? Não deste ouvido a minha voz. Eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês da casa da servidão, eu tirei vocês do lamaçal do pecado, eu coloquei vocês nessa terra e falei para vocês não temerem os vossos deuses, mas o que vocês fizeram? Não deram ouvido. Bora lá, que eu tenho alguns minutos. Jesus está na casa, papai está aqui, ó, e está aí também. E a Bíblia diz que Deus manda um profeta. Israel caiu na idolatria. E ele sempre foi a origem de todo o problema do hebreu. Mas a presença divina e a intervenção divina, aleluia. Deus traz à memória as suas intervenções lá no passado, em favor de Israel. Deus faz lembrar a Israel no versículo 7, 8 e 9. Olha, lembra o que eu fiz lá atrás? Lembra que eu tirei vocês da casa da servidão? Lembra o que eu fiz por você lá no passado? Deus tem memória sim, e não se esquece de nada, de nenhum detalhe. Deus é detalhista, lembra? Aleluia. Ele está dizendo assim: olha Israel, vocês falharam comigo. Mas mesmo assim eu me lembro do que eu fiz no passado. A visita daquele profeta, a Bíblia não diz o nome, foi seguida pela visita do anjo. Assim que o profeta se ausentou, o anjo do Senhor, o próprio Senhor, posso assim dizer, veio e falou com Gideão. O anjo do Senhor se aproximou do herói dessa narrativa. Ali estava um herói se sentindo frustrado, derrotado. Eu costumo dizer que Gideão estava no lugar errado, fazendo a coisa certa. Fazendo a coisa certa. Ele estava onde? Malhando trigo aonde? No lagar. Lagar é lugar de pisar uva. E Jesus foi pisado no lagar. Aleluia! Glória! O anjo do Senhor se aproximou e disse: varão valoroso. Ele estava falando com um homem que seria herói dessa narrativa. Porque a partir daquele momento, a força do Senhor, a presença deste anjo, do próprio Senhor, estava dizendo: Gideão, eu estou aqui, olha, para te revestir de força. Gideão, Gideão, eu estou dando capacidade, eu estou te encorajando. Tem hora, irmãos, que as nossas forças estão se desvaindo, que nós precisamos da intervenção divina. Perdemos a capacidade de defesa. Tem hora que você não consegue se defender diante dos ataques dos midianitas. Tem hora que nós não conseguimos, com as nossas forças humanas, nos defender dos ataques que sobrevêm. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus se aproxima de Gideão e diz assim: olha, eu te dou poder para libertar Israel. Algumas vezes, quem de nós nunca chegou a um ponto em que precisamos da intervenção divina? Quem sabe nessa tarde a tua situação talvez não é igual dos midianitas, mas você está sofrendo algum ataque na sua mente, ataque na sua fé. Tudo que o diabo está querendo atacar a mente de crente, porque não sai de frente de novelas, não sai de frente de programas que não te dá nada para te oferecer nada. Fica o dia inteiro ouvindo sobre tragédia e não se posiciona, não tira 5 minutos, 5 minutos, irmãos, de oração, pelo menos isso. E o diabo ataca a mente, esfria a fé, tira a defesa, tira a força. Mas quando você se posiciona, ali estava um homem encorajado por Deus. Só o fato dele estar no lagar, lugar úmido, escuro. Porque
Aleluia. Para malhar trigo tinha que ser na eira. Eira é um lugar que tem bastante sol, vento, para secar os grãos. No lagar não, lugar úmido, escondido, escuro. Só o fato de Gideão estar ali, ele já estava demonstrando que havia uma força. Alabachuricana súbria. Tem hora que você pensa que você não tem força, mas você tem. O nosso irmão apóstolo Paulo disse o seguinte: quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, porque o Senhor opera na fraqueza. Tudo depende do pouco que você tem. Lembra da viúva que procurou o profeta Eliseu, dizendo: olha aqui, o meu marido servia ao Senhor. Vamos trazer para os dias de hoje. O meu marido era o teu seguidor. O meu marido era ensinado na escola de profetas. Porém, o meu marido morreu, porque o marido é o provedor da casa. O meu marido morreu, me deixou 2 filhos. Eu não me perdi na mensagem, eu vou voltar para Gideão. Só fazer uma comparação. A impressão que eu tenho, a Bíblia não diz, que aquela mulher está dizendo assim: olha, profeta, você tem obrigação de resolver o meu problema, porque o meu marido era o teu discípulo. Irmãos, vamos combinar uma coisa? Tem crente que pensa que profeta resolve todos os problemas dele. Tem gente que procura profeta, eu vou falar, viu? Para Deus resolver o problema dele. Mas ele mesmo esquece de um pouquinho de azeite. Eles acham que o profeta tem obrigação de profetizar, de revelar o que está acontecendo. Não é assim, não. Não é assim, não, irmãos. Não é assim. Eu não vejo dessa maneira. E o profeta olha para a mulher e diz assim: me diz, o que é que você tem em casa? O que você tem na sua casa? Ela disse: não tenho nada. A não ser um pouco de azeite. Já era tudo. A partir daquele pouco de azeite, nas mãos de Deus, o milagre viria. Ontem uma pessoa, eu não dou conta de atender mais ninguém. Mas eu tive dó de uma certa irmã e falei com ela. E ela desabafou, mas a impressão que eu tinha obrigação de resolver o problema dela. Eu falei: irmã, eu não tenho obrigação nenhuma. O que eu posso fazer pela sua vida é orar pela irmã e te aconselhar dentro da palavra de Deus. Ela falava de um jeito, ela expressava de um jeito, dizendo assim: mas a senhora é profeta. Me diz para mim o que eu faço. Eu digo: você tem Bíblia? Tenho. Sabe orar? Sei. Então vai orar. Não, manda uma palavra aí para mim. A palavra já está junto de ti. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, diz o profeta Isaías. Falei: irmã, eu não sou obrigada a dizer como Deus vai resolver o seu problema. A mulher lamentou, se fez de vítima, lamentou. Eu fiquei quase 1 hora no telefone. Deixei de preparar o lanche da minha filha, de preparar a janta para ouvir ela. É o que está acontecendo hoje. Ei, manda uma palavra aí para mim, profeta. Eu digo para vocês, nenhuma palavra vai sair da minha boca se Deus não falar nos meus lábios. Porque eu tenho um compromisso muito sério, irmãos, não é brincadeira. A palavra. Então veja só. O profeta não é mencionado o nome. Seu nome não é fornecido. E Deus faz lembrar: olha, eu vos fiz subir da terra do Egito. Eu vos livrei. Eu dei essa terra para vocês. Eu dei a liberdade para vocês. Eu dei a oportunidade para vocês. Só que vocês não deram ouvido à minha voz. Eu tenho um pacto com Israel. Eu fiz um pacto desde Abraão. Vocês fazem parte do pacto abraâmico. Se o povo de Israel quisesse compreender a razão, o motivo pela qual estavam sendo oprimidos, era necessário olhar para dentro deles, dentro da sua casa,
A mulher disse, eu não tenho nada a não ser um pouco de azeite. Você quer explicação? O que está acontecendo? Olha para dentro de você. Está aqui, eu estou dentro. A corrupção tinha armado palco, a corrupção. E a gente, quando fala de corrupção, traz a conotação de políticos. A corrupção começa dentro da nossa casa. Quando você manda seu filho mentir, quando você não ensina seu filho a respeitar os mais velhos, a corrupção fica em casa. Começa dentro da nossa casa. A gente vai logo na corrupção falar de político, né? A gente já logo lá, é fulano. A gente votou nele e não fez nada. Não, irmãos. Temos que tomar cuidado. Vamos olhar para dentro de nós. Vamos olhar para dentro de nós. Por causa da corrupção, o palco da dificuldade foi armado. O palco da fragilidade também estava armado. Agora é tudo ou nada. Estou pulando por etapas. Aí vem o chamado de Gideão. A intervenção divina é tão maravilhosa em favor de Israel, que começou com o aparecimento do anjo do Senhor, dizendo, varão valoroso. E esse nome algumas vezes é usado para representar todas as 7 nações, os amorreus. Quando falou dos amorreus, para representar todas as 7 nações. E a intervenção de Deus veio, versículo 11 ao versículo 32, em favor de Israel, com o aparecimento do anjo de primeiro, começou por um profeta anônimo. É tão bom a gente ser anônimo, né? Negócio de fama, é um negócio bem perigoso. E ele prosseguiu mediante o ministério. Gideão recebe a mensagem que Deus usaria ele para o livramento da mão dos midianitas. Veio o próprio Senhor, anjo do Senhor, ou um agente do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho. Existe algo de majestoso no carvalho. Por que debaixo do carvalho? O carvalho é uma madeira dura, uma árvore de madeira dura. Com frequência os carvalhos tornavam-se um lugar de oráculos. O carvalho do presente versículo ficava perto de Ofra. A área fazia parte das possessões da família de Gideão. Aleluia. E olha só, Deus é tão lindo. Gideão, filho de Joás, o abiesrita. O anjo do Senhor aparece e diz, ele recebeu uma visita pessoal, tão importante nessa missão. E ele diz assim, varão valoroso, eu sou contigo. Mas a primeira pergunta, se Deus fosse comigo, por que está acontecendo isso conosco? Se Deus é na vida de fulano, de cicrano, por que aconteceu isso? Aleluia. O anjo do Senhor aparece e Gideão recebeu uma vida pessoal, uma missão. O anjo veio para dizer para ele, Gideão, eu estou te preparando, eu estou te capacitando para uma tarefa pessoal que você está prestes a realizar. E Gideão precisava de informações, por meio de iluminação, informações vindas da parte de Deus, informações vindas através da palavra de Deus, são as melhores. Agora, informações do que falaram, do que te contaram, do achômetro, é meio perigoso. É meio perigoso. Ah, mas eu ouvi falar. Ah, mas quer informações de Deus? Bíblia. Eu vou contar uma experiência na minha juventude, meus 18, 19 anos. Eu vivia correndo atrás de profeta para saber se eu ia casar com uma determinada pessoa. Eu nunca falei isso, vou falar agora. Estava namorando esse moço, crente. A minha vida, onde tinha profeta,
Eu estava lá pedindo. Levava foto do cidadão, que por sinal era muito bonito, tinha uma voz maravilhosa, para ver se o profeta revelava se eu ia casar com o dito cujo. Irmãos, pensa numa jovem que correu atrás de profecia para casamento. Chegou uma hora que a minha cabeça ouviu tanta profecia distorcida que eu fiquei quase doida. Estava namorando esse rapaz sério, família boa, família simples. Eu batista e ele assembleiano. Mas eu não tirava o pé da assembleia. Apaixonada. Mas meu foco, onde tinha, que eu soubesse que tinha um profeta que revelava, eu ficava lá. Sabe? Afundava o chão. Enquanto o profeta não orasse por mim, pela foto dele, eu não saía do lugar. Grande foi a decepção. Até que eu entendi que Deus não estava interessado nisso. Que o meu futuro estava nas mãos dele. Meia dúzia dizia assim, você vai casar com fulano. Eu voltava para casa numa felicidade. Nossa! Outra meia dúzia, não é ele. E ficou assim, ele não é. E Deus até permite isso, irmãos. Não é porque o profeta mentiu, para eu parar de correr atrás de revelação de profecia. Chegou uma época da minha vida que eu fiquei confusa, descrente, como alguns estão, porque esqueci, ó, Bíblia, livro dos livros, esta escrita de Jeová. Bíblia, livro dos livros da eternidade, revelação. Aqui, ó. Quando eu percebi do erro que eu estava cometendo, falei, quer saber? Nunca mais. Eu vou falar com quem fala comigo. Eu vou buscar orientação de Deus. Eu vou parar de correr atrás de profeta, porque quando Deus quer falar comigo, Ele fala comigo em sonho. Deus já falou comigo dentro de avião. Deus já falou comigo dentro de trem. Deus já falou comigo dentro de supermercado. Sem eu pedir nada, a pessoa batia no meu ombro e entregava algo de Deus para mim. Deus já falou e fala até hoje comigo aqui dentro da palavra. É a maior revelação. No dia em que você aprender a consultar aqui a orientação de Deus, a tua cabeça não vai ficar confusa. Ah, mas eu não entendo. Fulano tem... Entende sim. Espírito Santo, me mostra o que o Senhor quer falar. E Deus trouxe, veio até Gideão e disse, eu estou contigo. E a primeira coisa que ele disse, o Senhor é conosco. Por que nos sobreveio tudo isso? O que estava faltando em Israel? A Calauendeba, fala sobre Deb. O que está faltando nos crentes hoje? O que está faltando? O que está faltando na tua vida hoje? A primeira pergunta que Gideão fez ao anjo: por que sobreveio tudo isso? O que está faltando? Por quê? Eu ouvi tantas narrativas dos grandes feitos que Deus fez por Israel. Eu vi as narrativas, estou falando sobre Gideão, dos livramentos que ele deu ao povo de Deus no Egito. E por que agora está acontecendo tudo isso? Os meus pais contaram para mim. Os meus pais me falaram das grandezas que Deus fez por Israel na caminhada dele no deserto, ali debaixo da mão de Faraó. Os meus pais falaram isso para mim. Aleluia. Aleluia. Ele exigiu uma explicação de Deus. Ninguém explica Deus. Porque não mandava serga bodoia. Ninguém tem obrigação, Deus não tem obrigação nenhuma de dizer para mim, para você, para ninguém.
propriamente o que der. Deus não tem obrigação nenhuma de dizer para mim, para você, para quem quer que seja, o porquê de tudo isso. É só olhar para nós. Onde foi que eu errei? Gideão achou tarefa impossível. Eu tirar esse povo da mão dos midianitas? Isso exige muita presença de Deus. Aquilo que os meus pais contaram, disse Gideão. Ele estava dizendo assim, eu quero reviver esse momento. Por que esse mal nos alcançou? E sabe o que ele disse? O Senhor nos desamparou. Eu ouvi críticas hoje, mas não me abalou não, irmãos, porque eu sei o Deus que fala na minha boca. Se esses profetas falaram a verdade sobre o que ia vir, por que não trouxeram a vacina para nos livrar? Coitado dessa pessoa. Ele, Deus. Deus não tem obrigação nenhuma, irmãos. Ele é Deus. A idolatria de Israel levou às consequências. Se afastaram de Deus. Decisões erradas. Tomaram decisões erradas. Fizeram tudo errado. Não pediram direção de Deus. E aí quer culpar profeta, quer culpar o pastor, quer culpar todo mundo. Capítulo 18 de Ezequiel. A responsabilidade é pessoal. Ainda disse, o Senhor nos desamparou. Mas foi a idolatria do povo de Israel que se afastou de Deus. Aí o anjo se virou para ele. A presença de Deus é muito forte nessa tarde. A presença de Deus está dizendo nessa tarde, abadoia de queminência. O anjo virou para Gideão. Estava dizendo, eu garanto a vitória, Gideão. Mas vai ser por meio do seu intermédio, meu irmão. Seja você o Gideão da sua casa. Mas começa a limpar o quintal da sua casa. Começa a corrigir os seus filhos. Não adianta ficar dando de coitadinho, de vítima. Se a sua casa está bagunçada, o altar está quebrado. Deus diz para Gideão, limpa o quintal, derruba os poços hídricos dos seus pais. É muito fácil a gente achar alguém culpado. Ah, lá aí bem, o porgue, adalamondaraba. Começa da sua casa. Dá uma olhada o que está acontecendo aí. O anjo virou e disse, olha, vou parafrasear, eu estou te dando a garantia da vitória e vai ser através da sua vida. Ele deu a certeza para Gideão que a vitória seria alcançada. Embora Gideão olhou para si e disse, eu sou menor da tribo de Manassés, a minha família é pobre. Aleluia. Aleluia. Naquele momento, como vou alcançar a vitória? Mas em breve Gideão receberia aquilo que ele precisava. Deus olhou para Gideão com bondade. Deus olhou para Gideão com misericórdia. E fez emanar do céu. Olha que coisa linda, irmãos. Um homem fragilizado, assustado, amedrontado, escondendo-se. Um homem se sentindo sem forças para reagir, sem como se defender. Ah, Deus olha para mim e para vocês assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou emanar do trono a capacidade imediata. Eu vou te dar capacidade para fazer o que eu estou mandando. Aquele olhar bondoso de Deus, aleluia, era em si mesmo uma garantia que em breve, muito em breve, Deus estava garantindo, seriam adicionados atos divinos. Deus estava dizendo, Gideão,
Olha para mim, Gideão. Eu estou te dizendo para você que eu vou te dar ferramentas, eu vou te ensinar como que você vai vencer os midianitas. Eu vou te orientar, Gideão. Eu sei que o momento é crítico, o momento é incerto, o momento é difícil, é tribuloso, é dolorido. Mas, Gideão, eu estou aqui para te ensinar, para te orientar. Aquele olhar bondoso de Deus para Gideão estava dizendo assim, ó, eu vou mostrar os meus atos divinos, eu vou mostrar a minha força, vai além da capacidade humana. Eu tive uma mãe, eu não deixo de citar ela nunca, que uma das experiências que eu vivi naquele interior do Paraná foi durante aquela seca. Eu vou concluir. Quando Deus falou com a minha mãe, levanta as mãos e clama aos céus. Está tudo parado aqui embaixo, mas o céu se movimenta. Clama aos céus pelo movimento divino. Minha mãe chamou o povo, 5 famílias, começamos a orar. Irmãos, eu digo com toda a convicção, choveu no nosso sítio, só no nosso sítio, 10 dias consecutivos. Todo mundo queria saber quem era essa mulher. Deus se manifestou no meio de um povo idólatra. Deus se manifestou numa terra quente e seca. Acabamos de orar, ouvimos o trovão. Tudo pode ser mudado pela oração, pelo rasgar do coração. Vamos parar de se justificar, achar quem pode resolver se não for Deus. Eu vi isso da minha mãe. Já contei do incêndio do sítio. Agora estou contando da seca. Eu vi experiências tremendas. Choveu no nosso sítio 10 dias. Aquele povoado em volta queria saber que segredo. O segredo é a oração. É a chave da vitória. Minha mãe foi o Gideão naquele sítio ali no Paraná. Para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Está no Senhor, dormindo no Senhor, esperando o dia da ressurreição dos salvos. Eu vi isso com os meus olhos. Eu estava presente, não foi coisa que cantaram, não. Outro testemunho que eu vivi, eu fui portadora desse milagre. Nós tínhamos umas cabeças de gados no nosso sítio. 5 vacas, 3 bezerros e 2 bois. E as nossas vacas, irmãos, do nada começaram a parar de dar leite. Eu vou contar esse testemunho que vai servir para você. Não tinha uma gota de leite. Minha mãe tinha ido para a cidade com meu padrasto. Era um pouco distante. Fazer uma compra na cidade. Morava bem no interiorzão. Eu tinha 21 anos. Eu estava lavando louça. Quando eu vi uma voz nítida, disse assim para mim, vai até a porteira onde está o gado. Sobe em cima de um toco que tem lá e canta. Eu falei, estou ficando doida. Olhei para um lado, olhei para o outro, falei, não. Eu ouvi a segunda vez, Cristina, desce, vai até o pasto, as vaquinhas comendo as gramas, vai até a porteira do pasto, sobe em cima de um tronco de árvore que ficou, senta lá, sobe lá e canta. Eu falei, meu Deus, não é possível. Eu ouvi a terceira vez, vai. Desamarrei o avental, desci no sol quente, meio-dia. Subi em cima daquele tronco de árvore, de uma árvore que tinha sido derrubada, e comecei a cantar, as vaquinhas espalhadas pelo pasto, pastando. E eu comecei a cantar o hino de Oséias de Paula, dos anos 1976, 77. Semeei a semente e na primavera reguei, as com lágrimas, choro e dor. Mas outro talvez ceifará o meu trigo com gozo
gozo trazendo ao Senhor. Vez após vezes a minha alma sente angústia e choro do semeador, mas o que semeia tanto como que ceifa terão recompensa das mãos do Senhor. E eu cantei nesse tom de voz, a minha voz é aguda. Eu ouvi a voz dizendo assim: continue, cante mais alto. E eu comecei a segunda estrofe. O ceifeiro recolhe com gozo os frutos, nem sempre sabendo a dor que custou. Para quem trabalhou tanto no sol ou chuva e com paciência a semente plantou, vez após vezes a minha alma sente angústia e choro do semeador, mas o que semeia tanto como que ceifa terão recompensa das mãos do Senhor. Irmãos, as vaquinhas começaram a se aproximar da porteira. Aleluia. As vaquinhas foi chegando, encostando a cabecinha bem perto de mim, uma distância de 50 centímetros. Aqui é a porteira. E as nossas vaquinhas se aproximando. E o Espírito Santo dizia para mim: repete o hino. Eu repeti o hino. E foi chegando todas as nossas vaquinhas, os bezerrinhos, os boizinhos, todos ficaram ali, ó, com a cabecinha virada, ouvindo eu cantar. E o Espírito Santo dizendo para mim: canta mais uma vez. Eu repeti o hino 3 vezes. Nessa hora minha mãe está chegando com o meu padrasto. Ele desceu com o caminhão, a porteira estava aberta, ele desceu, estacionou. Eu olhei para o meu padrasto é uma pessoa muito incrédula, pensa num crente que não acreditava em nada, era o meu padrasto. Cru, crente cru. Falei: Francisco, meu padrasto, vem aqui. Pega os baldes e vá tirar leite dessas vacas. Fazia 15 dias que elas não davam uma gota de leite. Ele olhou para minha cara e falou: como assim? Falei: pega os baldes que você costumava ordenhar as vacas e vá até elas. Como assim? Quem falou? Deus falou comigo. A minha mãe olhou para o meu padrasto e falou: Francisco, obedece, porque eu conheço a voz de Deus na vida da minha filha. E eu sei que Deus vai usar muito essa menina na terra. Meu padrasto incrédulo falou assim: ah, tá bom, né? Você falou, tá falado. Eu falei: Deus falou comigo. Ele desceu, irmãos, com vários baldes e começou a ordenhar as vacas. A partir daquele dia, nunca mais, até o dia que minha mãe veio embora do Paraná e vendeu as vaquinhas, nunca mais faltou leite. Elas deixaram de dar leite. Quando há obediência à voz de Deus, ainda que a situação seja deplorável, ainda que você não está entendendo nada, ainda está dizendo: de onde vai vir? Como é que eu vou vencer isso? Como é que eu vou enfrentar os midianitas na força do Senhor? Gideão questionou: como é que eu vou fazer? E o anjo virou e disse: vai, que eu serei contigo.
vai. Meu padrasto ficou abismado, irmãos. Cada lata que ele tirava eram 18 litros de leite. Que quando Deus fala, ele se responsabiliza. Quando Deus manda, ele se responsabiliza. O Espírito de Deus estava dizendo para Gideão, aquele olhar bondoso estava dizendo: Gideão, a partir de agora, eu vou eliminar a aflição e a miséria desse povo de Israel. A partir de agora eu te capacito, eu te dou, aleluia, graça, autoridade, aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou te ensinar, vai nessa tua força. Mas que força, missionária? Eu estou sem força, não aguento. Para de falar que você não aguenta, você tem força, a vida de Deus. Ele questionou: minha família é mais pobre, eu não tenho condições de uma família pobre, uma tribo relativamente pobre. Ele olhou para si, não viu nada em si mesmo. Ele olhou para a circunstância dele e não viu nada. É exatamente isso que Deus quer nos ensinar. Porque quando o homem olha para si e acha que sabe tudo, que pode tudo, que ele pode fazer, que pode acontecer, Deus simplesmente não age. Mas quando o homem diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não tenho força, eu não sei como fazer e eu dependo de ti. Gideão disse: eu sou de família pobre, a minha família é mais pobre dessa tribo, relativamente pobre, eu não sei o que fazer. Deus disse: vai nessa tua força, seja o Gideão nessa tarde, seja o Gideão da sua casa. Se Deus mandou você arrumar a casa, se Deus está mandando você consertar o altar, pôr o altar em dias, tirar os altares de balde dentro da sua casa, arrumar o quintal, irmãos, porque minha avó sempre dizia: minha filha, se conhece uma dona de casa pelo quintal. E quando ela chegava na casa de alguém, minha avó era verdadeira, minha avó era terrível, que ela via o quintal bagunçado, ela falava: é, minha irmã, se o quintal está bagunçado, imagina a casa. Então olha para o teu quintal, limpa o teu quintal. Vai nessa tua força. O poder estava presente. Deus está dizendo: Gideão, você está falando com alguém que pode, que tem poder de capacitar. Aleluia. Uma família pobre. Aleluia. Ali estava Gideão escondido no lagar. Aleluia. Que não havia se adaptado. O lagar. Aleluia. Olha só. Ele fez do lagar uma eira. Ele se adaptou. A situação era aquela. Era tudo ou nada. Aleluia. Eu preciso salvar o pouco que resta da minha agricultura. Aleluia. Quanto isso valia? Aleluia. O limite do homem, o limite da mulher, o limite do homem é, aleluia, a oportunidade de Deus. O limite da mulher e do homem é a oportunidade de Deus. Já estou encerrando. Já passei do horário 7 minutinhos, mas é para a glória de Deus. Senhor, me dá um sinal que tu é comigo. Eu sou mais pobre. Ele fez o sacrifício. Deus estava dizendo assim: Gideão, a minha palavra é a tua ajuda. A minha palavra é suficiente para responder a todas as suas perguntas. A minha palavra é o suficiente para responder todas as suas objeções e questionamentos. A minha palavra, um só homem dotado de coragem, um só homem dotado da presença de Deus, era o suficiente para tirar a nação de Israel das mãos dos midianitas. É a palavra de Deus que nos garante. Não é a palavra da Cristina Maranhão, não. A minha palavra não tem poder, mas o que sai da minha boca vem do trono, passa por aqui e é dirigido a vocês. Se Deus falou que vai fazer pronto. Agora faça a sua parte. Não fique esperando o anjo descer, não, meu irmão. É você. Pega a tua família. Aleluia. Pega a tua família, os teus filhos. Eu vou repetir. Tem gente que está me ouvindo que precisa consertar o altar de Deus. Precisa corrigir a família, para você ver Deus agir. Agora ficar passando a mão na cabecinha de um do outro, aí não adianta reclamar. Não adianta, já estou encerrando. Já passei 8 minutos, já estou encerrando. Eita, coisa linda de Deus. Deus estava dizendo: a minha palavra é suficiente. Eu te dou a garantia. Eu estou falando que vou dar vitória. O único homem dotado de forças
Porque pela presença tem que ter presença de Deus. Não adianta querer perguntar para mim o que vai acontecer com o Brasil. Isso não é hora de ficar perguntando, não, meu irmão. É hora de orar. É hora de orar. Não está comigo a resposta. Se Deus mandar eu falar, é diferente. Mas até agora Deus não falou nada. Então não coloque palavras na minha boca. Eu não vou falar o que Deus não mandou. Mas se o povo continuar nessa pegada de rebeldia, mas se o povo entrar no clamor, na obediência, o Senhor vai sarar a terra. O Senhor vai sarar a terra. Tem coisa, nem tudo o profeta fala. Sabia disso, irmão? Deus me mostrou algo essa semana passada. Eu não vou falar porque Deus não me autorizou. Deus não me autorizou. Deus não me autorizou. E se Deus não me autorizou, eu não vou passar à frente de Deus. De maneira alguma, eu não vou fazer isso. Deus estava dizendo, Gideão, a tarefa está nas suas mãos. Tem um povo terrível, como gafanhoto. Mas eu vou te capacitar. E Gideão pede um sinal. Ele creu que a presença divina tinha dirigido a palavra. Um sinal. Ele pediu. Dá-me uma prova. Me dá um sinal que Deus é na vida dessa mulher. Já fizeram tanta prova de Deus na minha vida. E Deus prova que Ele é Deus. Aleluia. Opera um milagre, Senhor. Para que eu saiba que tem sabedoria. Ele pegou um velo de lã, colocou lá fora no quintal. Se esse velo de lã amanhecer encharcado, em volta tudo seco, é uma das provas que Deus está me dando, que eu vou ser vitorioso nessa peleja. Rogo-te, ele ofereceu um sacrifício, que daqui não te apartes. Não te apartes. Ele trouxe uma oferta. Traga a tua oferta a Deus. Faz o teu sacrifício nessa tarde. Abre mão daquilo que você mais gosta. Faça isso. Preparou um cabrito e bolos asmos. Ofereceu ao Senhor. O cabrito servia como carne. E os bolos asmos servidos com caldo que completavam a oferta. Era uma refeição comum. Mas o Senhor recebeu. Estendeu a ponta do cajado. O anjo do Senhor agiu de maneira curiosa. Ele estendeu o seu cajado. E em lugar disso, abriu uma rocha, uma fenda. A refeição era comum, mas ela foi dada de coração. E Deus garantiu, dizendo, Gideão, quem está te garantindo a vitória é a minha palavra. Isso aqui, ó. Se baseia nela. Se alimente dela. Canho para a derremência. Lá o sal e que eu bodarai. Elai o toi de emi que narabandu e endergio. Pra forga dácia candaguende quiminência. A palavra de Deus é a resposta. Ela é a nossa bússola, nosso manual diário. Para nos dar direção daquilo que Ele tem para fazer. Aleluia. Deus promoveu esse final de semana muitos clamores. As igrejas entraram no clamor, que foi a coisa mais linda. E é isso que Deus queria que todos se unissem. Vamos parar de briga, de picuinhas, de disso, daquilo outro. Vamos nos chegar ao Senhor em palavra de oração e clamor. Esse é o alerta de Deus para a igreja. Sejamos uns Gideão. Sejamos homens e mulheres valorosas. Quando alguém vier com conversa fiada, irmão, não quero saber. Meu negócio é orar, vamos orar. Vamos buscar o Senhor, aleluia. Porque o Senhor tem coisas grandes para fazer. Eu estou muito cautelosa. Porque tem pessoas que querem ouvir coisas da minha boca para depois sair falando o que eu não falei. Então, irmão, eu sou muito atenta
alguns questionamentos e perguntas que fazem a mim, para ver o que sai da minha boca, para dizer, foi a missionária Cristina Maranhão quem disse. Meus irmãos, eu falei da palavra, eu preguei palavra, e quem falou foi Deus. Eu apenas emprestei os meus lábios para que o Senhor fosse falar. Amém? Receba essa palavra de encorajamento, neste momento tão crítico e difícil, mas o Senhor está no controle. Amém? Se tiver alguém aí nessa tarde nos assistindo, que queira voltar para o Senhor Jesus, que queira se reconciliar com o Mestre, eu te convido nessa tarde. Venha para Jesus. Não está dando mais tempo. Já passei muito tempo já. 5 horas e 14 minutos. É o final de tarde, início de noite. Vem para Jesus. Recebe Jesus como seu Salvador. Manda aí, eu quero aceitar a Jesus. Se você está desviado, afastado, venha para Jesus enquanto é tempo. Vamos orar nesse momento, que eu já ultrapassei o horário demais. Peço até desculpa ao nosso pastor José Carlos Aguiar, mas foi uma palavra que Deus precisava falar com todo mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Venha. Jesus está te chamando, vem. Hoje é o dia aceitável. Eu sei que talvez você está se sentindo igual Gideão, fragilizado, sem forças, mas o Senhor está dizendo assim, a minha palavra dá garantia que eu vou dar vitória. Vamos orar pelo país. Eu vou pedir encarecidamente em nome de Jesus. Meus irmãos, tomem cuidado com o que vocês postam em Facebook. Deus não chamou você a usar a sua rede social para falar mal desse ou daquele. Promova a paz. Promova a presença de Deus. Porque Satanás está querendo implantar na cabeça de muita gente coisas que não são verdades. Use verdades bíblicas. Oramos pelos nossos governantes, porque a Bíblia disse bem clara, a nossa guerra não é contra eles, é contra principados e potestades. Principados e demônios que estão nas regiões celestiais. Há um principado de demônios muito grande agindo, mas nós vamos clamar ao Senhor que sejamos Gideões, que limpemos o nosso quintal, que derrubemos postes ídolos dos nossos pais e voltemos ao Senhor nessa tarde. Que Deus abençoe a sua vida. Quero orar contigo. Você que entrou nessa live, talvez aflita, talvez se sentindo a pior pessoa, porque o diabo coloca esse tipo de sentimento. Deus não está comigo, Deus não me ouve, Deus não me responde. Ele responde sim. E se ele está em silêncio, ele também trabalha no silêncio. Oremos. Querido Deus, eu quero louvar o teu nome. Eu quero agradecer a ti pela oportunidade de transmitir aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Pai, eu quero apresentar todos os nossos irmãos. Pessoas anônimas que eu não sei o nome, pessoas que entraram, talvez foi a primeira vez, que o Espírito Santo vai de encontro dessa pessoa agora, Pai. Senhor, que tu venhas repreender todo sentimento maligno, todo pensamento de suicida na cabeça dessa pessoa. Visita esta vida agora, que está aflito com o pai, com a mãe, com o filho, com uma situação que parece que não vai ter jeito, mas o Senhor já deu a sua garantia, a sua palavra. Eu oro por cada vida, cada família, cada pai, cada mãe, por cada parente. Eu oro pelo nosso país, Brasil, Senhor. Eu oro para os 27 estados desse país, os nossos governantes, ministros, Senhor, juízes, desembargadores, promotores, advogados, homens da lei, que eles sejam usados por Deus para exercer a tua vontade. Pai, repreendemos todo principados, toda potestade, todo espírito de confusão, de contenda que tem entrado nas famílias, nos casamentos, nos relacionamentos, Pai. Repreenda agora pelo poder que há no teu sangue. Fica conosco, Senhor, e dê a vitória à tua igreja. Senhor, a igreja segue caminhando nas lutas e na prova, a igreja segue caminhando. Deus, eu quero louvar o teu nome por este dia, por essa tarde, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, amados. Deus abençoe, que Deus abençoe sua casa, sua vida. Muito obrigado por tirar esse tempo para ouvir essa palavra. A palavra é do Senhor. Eu apenas falei o que Deus. Andresa acabou de se reconciliar. Aleluia! Andresa, Deus te abençoe.
Tem mais alguém aí? Eu vou até passar um minutinho. Tem mais alguém que quer se reconciliar a Jesus? Quer entregar sua vida para Jesus? Bora, irmãos. Faça isso agora. Amém. Glória a Jesus. Venha para Jesus. Aleluia, minha irmã, meu irmão, minha jovem. Venha para Jesus. É uma tarde de salvação. Uma tarde de alegria, de renovo. Ei, coisa linda. Receba a força vinda de Deus. Emanada do trono de Deus. Aleluia. Mais alguém aí? Deixa aí o seu like. Compartilhe essa mensagem para chegar em muitas vidas. Terça-feira estaremos aqui. Em nome de Jesus. Obrigado, pastor Márcio. Obrigado, irmã Ediene. Um beijo a todos vocês. Uma boa tarde, uma noite de vitória. Em nome de Jesus. Até mais. A paz do Senhor.